ou greco-latina. Em cada uma dessas manifestações, desde a religião até à jardinagem, tem sido esquecida ou menos atendida uma das mais interessantes manifestações, justamente uma das que melhor revelam o gênio da raça, a cozinha. Comer bem foi com efeito uma das grandes preocupações do homem antigo, tão grande talvez como servir o Estado. E assim tem podido assegurar alguns moralistas dispépticos que Roma percebeu bem pela barriga e pode também pela bebida. Muito obrigado. Já a Grécia mesma, que era sóbria por temperamento e por educação, elevou uma alta dignidade à arte da cozinha. Platão não duvidou de equiparar a oratória e, num dos seus diálogos magníficos, aliás, envolve nos mesmos louvores os que guisam e apresentam bem as ideias e os alimentos. Tal era a cultura, o fino engenho, a influência social dos cozinheiros, que a Grécia resumiu em símbolos compreensíveis e populares as glórias da sua civilização, celebrou ao lado dos seus 7 sábios os 7 cozinheiros. Se era assim com os gregos, simples e metafísicos, que dizer dos romanos? A começaina foi entre eles um poderoso fator social, quase uma razão de Estado. À maneira que se alargavam as fronteiras da República, cresciam em Roma escolas de cozinha mais numerosas, já no tempo de Cláudio, do que as de filosofia e gramática. O ofício do cozinheiro tornou-se o mais rendoso e o mais privilegiado. Era quase um cargo público pelas honras que conferia. Sob Alexandre Severo, por exemplo, os governadores das províncias recebiam ao partido, entre outras dotações de baixelas, de cavalos, de armas de luxo, um cozinheiro oficial, que deviam restituir ao Estado quando findava o período do seu governo. De resto, a mesa constituiu sempre um dos seus fortes, se não mais muito forte alicerce das sociedades humanas. Já os gregos diziam, na sua linguagem pitoresca e livre, que a mesa é a alcoviteira da amizade. Não só na vida íntima, mas na vida pública das nações. O jantar constituiu a melhor e mais solene cerimónia que os homens acharam para consagrar os seus grandes atos, imprimindo um caráter de união e de comunhão social. Outrora, não havia fundação de cidade, declaração de guerra, tratado de paz, instalação de magistratura que não fosse acompanhada e corroborada por um festim. Ainda hoje, se não criam um greve, um sindicato, sem que os sócios jantem, obviamente, cimentando os estatutos com champanhe e túbaras. As próprias relações do homem com a divindade estabeleceram-se sempre através da comida. O sacrifício da res sobre a ara era uma espécie de merenda espiritual em que Deus, atraído pelo cheiro da carne assada, descia e se tornava acessível ao crente, partilhando com ele as virtuais santas. O cristianismo, neste ponto, concordou com o paganismo, e a missa pela consagração do pão e do vinho é um verdadeiro banquete celebrado entre a terra e o céu. Ora, por isso mesmo que a cozinha e a adeca exercem uma tão larga e direta influência sobre o homem e as sociedades. É o que eu estranhava há pouco, diante do Ateneu, que a erudição arqueológica não estudasse de um modo mais experimental e íntimo a cozinha dos antigos, para lhes aprofundar mais completamente a estrutura moral. Diz-me o que vamos, dir-te-ei. O caráter de uma raça pode ser deduzido simplesmente do seu método de assar a carne. Um lombo de vaca preparado em Portugal, em França ou em Inglaterra faz compreender talvez as diferenças intelectuais desses 3 povos do que o estudo das suas literaturas. O macarrão é só por si o mais instrutivo comentário da história das 2 Sicílias. E sendo esta uma verdade admitida já desde Montesquieu, porque se tem explorado tão levianamente o estudo prático da culinária greco-latina.
Sobre a etiqueta dos banquetes, temos também uma ciência segura, porque era tão essencial, de uma tão séria influência, na vida pública de Paulo Ermílio, o vencedor de Perseu, considerado igualmente necessário ao homem do Estado verdadeiro romano, o saber organizar uma batalha e dispor um festim. Por isso, os tratados abundam, marcando rigorosamente as horas mais favoráveis para um jantar delicado, o número dos convidas, que nunca deve ser inferior ao das graças e nunca superior ao das musas. Os lugares de honra, os lugares consulares, nos triclínios, o modo de usar as coroas de flores, a qualidade dos presentes que a sobremesa do anfitrião distribuía ou distribuída ao som das harpas. Começava sempre simbolicamente pelos ovos. Ovo! E desde aqui, parece, a meu ver, a lamentável deficiência da nossa erudição, nós desconhecemos como se cozinhava os ovos, ou pelo menos ignoramos o gosto, o sabor especial desses ovos iniciais. De facto, ignoramos o paladar de todos os pratos da alta cozinha clássica. Toda a civilização material e subterrânea da antiguidade a podemos ver, palpar, usar. Só não tratámos ainda de conhecer o sabor dos petiscos que comeram Lúcio ou Vasto e Teu. Aquilo uma graça, e tanto maior quanto o sabor de um pitel nos dá uma ideia mais completa do povo que o profere do que a forma de balanço ou de um jarro. O homem foi tanto o seu caráter e da sua individualidade nas invenções da cozinha como na das artes. É, pois, urgente que, como um elemento de crítica, e é isso que nos traz aqui hoje, reconstituamos a cozinha antiga. Sobre o que convém exercer vigilância é, sobretudo, os assuntos de conversação. E aqui vos alerto. E para isso, vou ler de antemão as simposíacas de Plutarco, não fosse mal, que são um tratado superior do regime intelectual a seguir durante um banquete. O grande moralista debate aí e resolve 45 questões consideráveis. Tenho 3. A 12ª é esta. Quais são os gracejos permissíveis ou inaceitáveis durante o jantar? A 13ª rola sobre outro ponto importante. Devem-se tratar à mesa matérias filosóficas? A 14ª versa sobre outra dúvida ainda mais grave. Convém falar ao tratar da política. Ressuscitar por um momento a disposição das ideias, das emoções de um antigo jantar, eis aí um comparável serviço feito ao estudo do passado. E não creio que possa, no atual momento das ciências arqueológicas, haver investigação mais digna de ocupar uma inteligência culta. Investigação essa, já vastamente explorada na antiguidade e nas suas letras. É tempo de esquadrinharmos nos seus petiscos, que os estudiosos fechem os livros e preparem as caçarolas. Muito bom.